Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um vídeo sobre medidas padrão para banheiro. É um vídeo super útil e ele deveria ser utilidade pública, porque realmente todo mundo tem esse tipo de dúvida e a gente fica confuso na hora de instalar alguns metais ou até mesmo de desenvolver o banheiro. Então por isso eu vim aqui mostrar para vocês alguns detalhes que são muito pequenos, mas que fazem toda a diferença. Bom, eu vou começar pelo toalheiro. Toalheiro, eu tô aqui com uma trena para mostrar para vocês esses detalhes. Então aqui tem um toalheiro, se vocês repararem, ele está praticamente da minha altura. Esse toalheiro ele está instalado a 1,60 de altura. Lembrando que as medidas padrões, elas não vão funcionar para todos os tipos de pessoa. Então, uma pessoa mais alta, para ela vai ficar muito melhor a gente colocar um pouquinho mais alto, 1,80 por exemplo. Aqui a gente colocou no padrão, porque eles têm um pouquinho próximo da minha altura, então ficou muito legal. Por quê? A gente sempre tem que pensar que essa toalha ela vai ficar dobrada e ela vai ficar mais ou menos aqui. Então a gente tem que sempre ter essa ideia de que a toalha ela vai chegar em algum momento para não encostar no chão, ou por exemplo, quando é em cima da bacia, para ela não encostar na bacia, a gente coloca um pouco mais alto. Mas a medida padrão para toalheiro é 1,60 de altura. Sempre pensando que, por exemplo, nesse formato de banheiro, a gente tem a porta aqui. Então sempre colocar bem distante da porta para não pegar, não bater na porta. Aqui a gente tinha um espaço certinho. Esse daqui é um toalheiro, se não me engano, de 70 centímetros, que é um toalheiro bom. Ó, 70 centímetros é um super toalheiro. Então essa é a dica de altura da toalheira. Aqui dentro eu vou falar para vocês do nicho. Nicho é uma dúvida super recorrente que a gente recebe. E eu acho que é importante também avaliar quem vai usar esse banheiro para conseguir fazer uma medida padrão para ele. Mas nós costumamos usar aqui 1 metro de altura ou 90 centímetros e interno de 35 centímetros. É uma altura super boa para tamanhos de shampoo. Mas, por exemplo, eu adoro usar aqueles shampoos de litro, que eles são maiores. Então, na minha casa, por exemplo, eu fiz ele um pouco mais alto e com uma prateleira para fazer essa divisão. Então a minha prateleira ela ficaria mais ou menos aqui. A gente tem um espaço menor em cima para sabonetes, itens menores, e embaixo para os shampoos. Mas caso não seja essa situação, esse é um tamanho muito bom. Profundidade do nicho. Isso também é importante. Vai depender da espessura da parede e do material. Então se a parede for uma parede de drywall, a gente consegue menos espaço, em torno de 5, 7 centímetros. E aí, o ideal é realmente a gente aproveitar o máximo que a gente conseguir. Aqui, por exemplo, a gente conseguiu 10 centímetros, que é o ideal, fica um espaço muito bom para nicho. Então, lembrando, 90 a 1 metro e interno de 35 centímetros. Vamos lá, mais um item que eu acho que é importantíssimo quando as pessoas me perguntam sobre essas distâncias. A distância entre o box e a bancada. Aqui a gente já usou inclusive a bancada entregue pela construtora, mas para vocês terem certeza, a gente sempre fala em 75 a 80 centímetros, para ser um espaço confortável para a pessoa se sentar na bacia. Então aqui, por exemplo, a gente tem 75 centímetros, que é um espaço muito bom, e mesmo assim a gente continua com uma bancada bem grande e espaçosa. E por último, nesse banheiro aqui, eu vou mostrar para vocês o ganchinho. Esses ganchinhos que a gente coloca aqui na lateral, ó, dá uma olhada. A gente vai colocar ele em torno de 60 centímetros acima da bancada. Pelo seguinte, a toalha, normalmente essas toalhas laterais, elas são mais compridas. Então, quando ele apoiar aqui, a toalha ela vai chegar por aqui. Então, ela não vai encostar, tá? Muito importante. Então, da bancada até aqui, 60 centímetros. Ah, eu não ia falar esse item, mas eu acho que também é uma dúvida muito recorrente. A altura da bancada, a altura final, acabada. Isso é um item super importante para se pensar quando a gente não tem a cuba de embutir, quando a gente tem aquelas cubas de sobrepor. Sempre, em todas as circunstâncias, a gente faz o acabado, né, que a gente considera acabado. Aqui, por exemplo, a gente tem 90 centímetros. 90 é o padrão, tá? Padrão ideal. Se você é uma pessoa um pouco mais alta, eu te sugiro colocar 95. Se você é um pouco mais baixa, coloca 85. Mas sempre, se for algo de pessoas mais na média, né, de 1,70, 1,80,
pode considerar de 90 centímetros, que fica perfeito. E aí, a dica é, se você tiver uma cuba de sobrepor, não vai medir pela bancada, vai medir pela cuba, que aí eu posso mostrar pra vocês em um outro banheiro. E o último detalhe que eu comentei com vocês é sobre essa papeleira. Eu acho isso super importante de mostrar, porque eu já fui em diversos banheiros que as pessoas não seguiram essas medidas e fica incômodo de você pegar o papel higiênico. Aqui, por exemplo, a gente colocou ela a 50 centímetros de altura e a gente sempre pensa do bico da bacia até a papeleira em torno de 15 a 20 centímetros. Então, o ideal não é que ela fique aqui na lateral, como as pessoas costumam colocar, é que ela fique um pouco à frente. Porque a hora que você estiver sentada, ela tá mais acessível aqui do que você ter que rotacionar todo o corpo e pegar aqui atrás. Então essa é uma dica muito importante para vocês seguirem. 50 de altura e 15 a 20 centímetros do início da cuba, da bacia. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. É um vídeo que eu acho que é um pouco mais útil para vocês sentirem um pouquinho de como que funciona essas questões das medidas e não errarem mais. E sempre lembrando que as medidas padrões, elas não vão servir para todas as pessoas, até porque o ideal é a gente analisar o indivíduo, o pessoal, para fazer essas medidas, mas se vocês seguirem essas medidas, funciona muito bem e vocês vão estar dentro das medidas ideais para banheiros. Então, até o próximo e se inscreva, comente e curta!